Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse mandato de Jesus, que nós vemos aqui no final do Evangelho de São Marcos, é o mandato que ele deixou para toda a sua igreja. A igreja existe para isso, ela existe para evangelizar, como disse o Papa Paulo VI numa carta que ele escreveu há muito tempo atrás. Quando nós falamos de missão, a missão da comunidade Remidos no Senhor, nós estamos falando do modo próprio como a comunidade associa-se a esse mandato universal de Jesus para o qual a igreja existe. Então, a nossa missão não é diferente da missão da igreja. É apenas, a gente está falando do modo como nós nos inserimos dentro desta missão, né? Se a gente quiser quiser falar sobre a missão da comunidade, a gente fala da missão da própria igreja que está contida nesse texto aqui, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nesse sentido, deixando bem claro, né, que nós não temos outra missão senão a missão da igreja e nos associamos a ela, mas a gente tendo um modo próprio de fazê-lo, a gente define a nossa missão como construir a vida nova, justamente aquela vida que nasceu da cruz, né? Que nasce da cruz, a vida nova dos filhos de Deus, libertados do pecado, libertados da escravidão, homens e mulheres remidos, salvos. A gente quer, né? A gente se empenha em construir essa vida nova. Construir por quê? Porque é gradativo, né? Exige esforço, né? Não é uma coisa que a gente simplesmente chega, diz e se realiza, mas exige labuta, trabalho, preocupação, empenho, não é? Às vezes recursos financeiros também. Nós queremos e nós fazemos tudo para poder construir nos lugares onde nós estivermos, né? E da maneira como Deus nos indicar esta vida nova, né? Por causa disso, nós não temos um apostolado específico. Às vezes as pessoas perguntam, né, para nós o que a gente faz, né? A gente, em princípio, não tem algo assim que a gente faria em todos os lugares. Talvez ao longo da nossa história possa se encontrar algumas coisas que se repetem, assim, que são mais comuns. Por exemplo, a evangelização através das visitas domiciliares, a pregação do Evangelho, o aconselhamento, o atendimento, os apostolados de formação, esses instrumentos evangelizadores como lanchonete, restaurante, as atividades de lazer, nós também evangelizamos por meio das atividades de lazer. Então, essas coisas elas mais ou menos se repetem, mas não existe um apostolado específico. A gente pode ser colocado numa realidade em que a gente, como já aconteceu, tem que fazer outra coisa completamente diferente, né? Nós fazemos tudo e fazemos qualquer coisa para amar o Senhor. É muito importante que a pessoa que pertence à nossa comunidade, ela não tenha nenhum tipo de preconceito com serviços, ela faça tudo realmente para amar a Deus, independente do que seja, né? Dentro de suas condições, obviamente, suas condições físicas, emocionais, intelectuais, dentro dos seus dons. É preciso que ela, inclusive, se arrisque às vezes a gente tem que fazer alguma coisa que a gente não tem muita afinidade, não tem muita habilidade de fazer,
porque nós temos essa disposição no coração. É muito importante que um consagrado, um vocacionado, uma pessoa que está na formação para a comunidade, ele tenha essa disposição interior, né? Não tenha nenhum tipo de preconceito com nenhum serviço. Saiba que tudo é para amar o Senhor, desde os serviços mais escondidos, né, até aqueles que são mais ostensivos, que aparecem mais para o mundo e para as pessoas. Então, é essa a nossa forma de viver, né? Aquilo que nós, às vezes, humanamente não temos condições de fazê-lo, a gente ousa fazer, a gente faz serviços escondidos, a gente faz tudo aquilo que se propõe para nós dentro da realidade em que nós estamos inseridos. A nossa missão, ela decorre, como disse, da cruz, porque foi na cruz que Deus nos deu a vida nova. Por isso, um dos traços desta missão é dizer ao mundo que a cruz continua de pé, né? Que Deus continua salvando, amando. Esse anúncio, ele é fundamental da nossa missão. Nós temos o desejo de anunciar essa vida nova, de tornar Jesus conhecido e tornar Jesus também amado, uma vez que nosso carisma nasceu com essa intenção também de reparar pela ingratidão dos homens. E o modo de amar Jesus é dar-lhe quem o ame. E nós fazemos isso pelo anúncio do Evangelho. Concretamente, nós fazemos isso ao modelo de uma maternidade. Então, a nossa regra de vida nos propõe esse modelo, essa comparação, para que a gente se inspire na hora de enfrentar os nossos apostolados, né? A mãe, ela gera, ela dá a luz e ela faz crescer, ou seja, ela gera a criança, né? Ela depois dá a luz à criança e depois ela ainda educa esta criança, né? Até que ela tenha as condições de viver então por si própria. Nosso carisma, ele faz essas três coisas, né? A gente gera pela oração e pelo acolhimento. Então é muito importante a intercessão, a gente está aos pés de Deus, pedindo a Ele que Ele suscite no coração dos homens o desejo de voltar para Ele, que o próprio Espírito Santo atue nas consciências humanas para que elas despertem para Deus, que Deus mesmo, através, quem sabe, do nosso ministério, mas também do ministério de outras pessoas, abra caminhos para que se possibilite o encontro pessoal com Ele, que Ele faça aquilo que nós não somos capazes de fazer, porque nós não podemos dar aos outros a experiência de Deus. O que nós podemos é criar ambiente, é mostrar, é anunciar, mas cada pessoa é que abre o coração e é Deus mesmo que age no coração daqueles que se abrem para Ele. Então, é muito importante para a nossa missão a gente estar sempre aos pés do Senhor, intercedendo pelos homens e mulheres deste mundo que, mesmo que não saibam, precisam de Deus, precisam retornar para Deus. Algumas dessas pessoas vão chegar até nós e elas precisam ser bem acolhidas. Quando nós acolhemos bem a pessoa, nós estamos gerando essa pessoa para Deus. Ela pode não ser nenhuma evangelização explícita ainda, mas um acolhimento, um abraço, um sorriso, um olhar de satisfação por a pessoa ter chegado entre nós, ou por nós nos encontrarmos com essas pessoas em outros ambientes. Isso gera a pessoa, abre o coração da pessoa para Deus. É uma espécie de gestação da pessoa para o Senhor. É claro que, e eu sempre alerto quanto a isso, que esse acolhimento seja pela pessoa, não como uma estratégia de marketing, não com o interesse que ela pertença à comunidade, porque a nossa intenção primeira é anunciar Jesus, não a comunidade propriamente dita. Se a pessoa se engajar na comunidade, é ótimo, né? Seja bem-vindo.
A comunidade é uma possibilidade de engajamento eclesial, mas o mais importante é anunciar-lhe Cristo, é que ela volte para Cristo, volte para Deus, volte para a igreja, e aí ela tem liberdade, inclusive, de se engajar comunitariamente em qualquer uma das expressões eclesiais existentes na sua realidade e no seu tempo. Então nós não temos essa intenção, não é um marketing, precisamos nos precaver contra isso, né? Contra o interesse que a pessoa esteja entre nós, o interesse que a pessoa saia falando bem de nós, o interesse que a pessoa contribua conosco, nada disso. O coração nosso do Remido tem que acolher a pessoa, pela dignidade que ela tem como filho de Deus, sem nenhum preconceito, inclusive sem temor diante de alguns estereótipos, porque às vezes vão chegar até nós pessoas que assim, podem não ser agradáveis aos olhos, né? Pessoas doentes, pessoas que não pensam como nós, que têm visão de mundo diferente, todas elas nós temos que acolher como filhos de Deus. E isso é uma gestação que nós fazemos. Nós abrimos, vamos dando possibilidade da pessoa nascer para Deus. Sem isso não tem como nós cumprirmos com a nossa missão. Agora, chega um momento que a gente tem que dar a luz, digamos assim. E a luz é Cristo. A luz é Jesus. É preciso evangelizar, preciso anunciar. Preciso proclamar o nome de Jesus, o nome, a doutrina, a pessoa, dizer às pessoas que Cristo salva, que Cristo ama, que o Senhor a quer perto dela, que Ele quer ser o seu Senhor, dizer às pessoas que se ela confessar com a boca e no seu coração crer, ela será salva, anunciar concretamente. Então, este é o momento em que nós damos a luz, digamos assim, para usar a comparação, a essas pessoas que foram geradas pela oração e pelo acolhimento, né? Por isso, apostolados de evangelização são frequentes também na nossa experiência, na nossa missão. E depois, uma outra preocupação nossa é de fazer aquela pessoa crescer. Não é suficiente só colocar no mundo, vamos dizer assim. Seria, se a gente não formar, não educar, não ensinar a pessoa a santa moral, a santa doutrina, a vida de oração, a pertença comunitária, a doação de vida, o amor, a santidade. Se a gente não ensinar a pessoa, nós seríamos como uma mãe que coloca um filho no mundo e deixa que ele se vire sem nenhum tipo de assistência. Então, quando a gente pensa a nossa missão, a gente já pensa nesse conjunto. Pode ser que nem todas as pessoas elas fiquem conosco. De repente, essas pessoas elas podem ser evangelizadas por nós e serem formadas em outro lugar, não há problema. Mas a nossa missão, a gente pensa a missão dessa forma. A gente precisa construir apostolados, né, que gerem a vida nova. E a vida nova, ela precisa ser gerada, a gente precisa dar a luz e a gente precisa fazer a pessoa crescer até que ela tenha condição de prosseguir com as suas próprias pernas, né? Então, formar é muito importante para nós, né? Formar, por isso apostolados de formação, apostolados catequéticos, né? Não é suficiente para nós simplesmente anunciar o querigma. O querigma é importante e continua sendo importante em todas as fases da vida, mas a gente precisa também fazer com que a pessoa descubra, cresça no conhecimento de Deus. Nosso carisma, meus irmãos, é missionário. Ele não está preso a nenhum lugar específico, a pessoas. Ele não é propriedade particular de ninguém. Ele é um carisma que foi dado e a gente entende que foi dado para o mundo. A gente que gostaria de percorrer a terra, de estar em todos os lugares. É claro que nem sempre isso é possível pela quantidade de pessoas que nós somos,
Por mais que a comunidade cresça em número de pessoas, nunca vai ser suficiente, né, para as demandas que surgem. Até porque também a evangelização não depende só de nós, tem muitas outras expressões na igreja. E é a igreja que é responsável pela evangelização do mundo, não somos nós enquanto comunidade. Nós apenas participamos dessa missão, né, e reconhecemos que onde está um missionário católico, honesto, sincero, que deseja anunciar Jesus, de certa maneira nós também estamos lá porque são nossos irmãos e estão em busca do mesmo objetivo que nós. Mas nós gostaríamos de percorrer a terra, né? É um impulso no coração de ir em vários lugares, especialmente nos lugares onde Deus não é amado, onde Deus foi esquecido, onde a igreja de Nosso Senhor está arrefecida no seu primeiro amor, onde as coisas já não caminham mais em busca de Deus, onde as pessoas se esqueceram de Deus, onde há indiferença, desamor e até ódio por Deus. Para nesses lugares e essas situações que nós nos sentimos impulsionados aí, para que Deus seja amado nos lugares onde os homens o esqueceram, né? Então nós queremos percorrer a terra. E quando estamos num lugar ou numa circunstância, para evangelizar, nós uma motivação do nosso carisma, recorrer sempre à sabedoria divina, nunca às modas, àquilo que os outros estão fazendo, né? Às vezes as pessoas perguntam, dizem, por que vocês não fazem isso, por que vocês não fazem aquilo? A gente sempre quer recorrer à sabedoria divina. O que Deus poderia nos inspirar nesta situação específica, nesta ou naquela, para poder conseguir comunicar o Evangelho adequadamente. Hoje em dia surgem muitas modas, às vezes algumas pessoas e instituições adotam modas humanas, dando-lhe uma roupagem evangélica para poder adquirir sucesso, né, incluindo no Evangelho técnicas, coisas humanas. Não que algumas coisas não sejam interessantes e importantes de serem feitas, de serem criativamente introduzidas na evangelização, mas, em primeiro lugar, a sabedoria divina. Deus, o seu Espírito Santo, que é o único capaz de romper esses muros que dividem Deus do mundo, que separa o homem de Deus, essas fortalezas desses corações, de muitos corações que às vezes estão endurecidos, fechados para o Senhor, por causa, muitas vezes, também de experiências ruins vividas com a igreja e com a sociedade. É o Espírito Santo que nos inspira. Então, você está querendo, se você quer evangelizar, quer construir a vida nova conosco, quer fazer acontecer essa missão, então deve estar atento às inspirações do Espírito Santo e à sabedoria divina, ela que nos fornece a chave dos corações das pessoas, para que a gente possa gerá-las para Deus, dar a luz e fazê-las crescer até que elas atinjam a estatura do homem perfeito que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com ousadia, com ardor, com unção e também com autoridade, né, porque Deus nos deu essa graça, não uma autoridade que provém de um posto, de uma função, mas uma autoridade espiritual da nossa própria condição de consagrados e de pessoas que foram vocacionadas para este carisma. Nós devemos gritar ao mundo, né, que a cruz continua de pé. Nós devemos evangelizar oportuna e importunamente, sem se deixar desanimar pelos obstáculos, nem se prender à falta de recursos. Devemos ousar continuar em qualquer circunstância
anunciando esse Deus que ama e que salva.